Bom, no vídeo de hoje quero comentar aqui com vocês sobre o Cano que falou sobre o Ronaldo, né, o artilheiro aí do futebol brasileiro nessa última temporada, que falou um pouco sobre o Ronaldo aí, dono do Cruzeiro, e obviamente, né, já teve a associação de vários torcedores pedindo o jogador na Toca da Raposa, que eu quero comentar aqui com vocês. Além disso, sobre a definição dessa última rodada no domingo, né, dos todos os times que vão disputar a Série A no ano que vem. Quais são esses times que eu quero comentar aqui com vocês, com essa volta do Cruzeiro finalmente, né, à primeira divisão do futebol brasileiro. Além disso, quero falar aqui também sobre dos 10 contratados pela SAF, antes, né, da chegada da SAF, melhor dizendo, ainda na gestão do Alexandre Matos. Inclusive com dois nomes que foram titulares, que foram contratados na gestão do Alexandre Matos, que eu quero falar com vocês. Desses 10 jogadores, quanto o Cruzeiro ficou, quantos deles, né, que eu quero comentar aqui. E para terminar também, os números do Cruzeiro na Série B, tendo a quarta melhor campanha da sua história. Quero trazer aqui os números e quais outros times que ficaram na frente do Cruzeiro com esses 78 pontos conquistados. Só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui de 40 mil inscritos, né, no YouTube até no final da temporada. Então, caso você não se inscreveu, aproveite aqui embaixo para se inscrever. Tenho dois recados também para vocês. O primeiro da BetWinner, casa de apostas esportivas, que está com boas cotações para os jogos do Brasil na estreia na Copa do Mundo, né? Quero destacar aí, no caso, esse jogo entre Brasil e Sérvia no próximo dia 24. Apostei, no caso, R$15 lá na BetWinner nessa vitória do Brasil dentro de casa, pagando, dentro de casa entre aspas, né? Pagando 1,43 a cada real apostado, um empate aí também 4,56 e uma vitória da Sérvia fora 7,3. Tem também aí já a cotação disponível para o jogo contra a Suíça no próximo dia 28 e no dia 2 de dezembro contra o Camarões também, com boas cotações. O link aqui para você apostar nesses jogos da Copa da Seleção Brasileira está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E o outro aqui também, já que eu falei de Seleção Brasileira, quero falar aqui também da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essa camisa aqui do Brasil personalizada, já de olho aí na Copa do Mundo, aqui ó, o nome escrito, Gustavo e tudo mais. Pode adquirir a sua aí por apenas R$180 lá na DG, com toda a personalização do nome, o seu número aqui atrás e o frete grátis para todo o país. Lembrando que você vindo pelo Instagram deles, né, que eu vou deixar na descrição, e falar que veio pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto ainda em cima dessa compra. Então ficaria bem mais barato do que esse valor de R$180. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Lembrando que lá na DG tem todas as camisas do Cruzeiro na atual temporada. Tem a azul, a amarela, a branca, vários times internacionais, como estou mostrando aqui essa aqui do Milan também, com a qualidade impecável. Tá aqui o link aqui embaixo na descrição do ADG para você garantir a sua também. Bom, então eu quero começar falando sobre a definição dos adversários do Cruzeiro na Série A do ano que vem. Agora aí com a confirmação, né, dos times que permaneceram na elite do futebol brasileiro e com acesso aí do Cruzeiro, do Vasco, do Bahia e do Grêmio, juntos aí com os outros times que permaneceram na Série A do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que os rebaixados aí sendo o Juventude, tendo também o Ceará, o Atlético Goiano, o Atlético Goianiense, né, melhor dizendo, que foram aí um dos rebaixados, e o Avaí para a Série B do Campeonato Brasileiro. E agora então, né, a Série A que eu deixei aqui, aparecendo para vocês, com América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Curitiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull, Santos, São Paulo e o Vasco da Gama, né? Adversários assim, eu acho uma Série A muito competitiva, com a volta aí do Cruzeiro e do Grêmio e do Vasco, né, para a elite do futebol brasileiro. Se a meta do Cruzeiro for não ser rebaixado, que essa é a meta do Ronaldo para o ano que vem, temos alguns times que eu vejo que vai brigar pela parte de baixo da próxima temporada, mas não é algo tão difícil de definir, né? Eu olhando assim para os times que voltaram da elite, eu não acho que nenhum vai cair. Por exemplo, o Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco, o Bahia, né? Porque a maioria deles vão virar SAF, então acho basicamente inviável pensar em um desses sendo rebaixado. Então ficaria ali, né? Acho que Curitiba, o Cuiabá, o Goiás mesmo, e vários outros times ali que vêm numa corda bamba, né? Por exemplo, um São Paulo, um Santos, Red Bull Bragantino. Se não abrir o olho, pelos últimos anos tem feito péssimas campanhas, né? Eu acho que corre um risco sim. Vou ficar muito surpreso, porque ano que vem eu vejo que vai ter alguns times ali que pode pegar de surpresa sendo rebaixado. Até o América, né, que era rival do Cruzeiro, nos últimos anos meio que se consolidando na Série A. E não acho que deve brigar pelo rebaixamento, né? Nos últimos anos tem feito uma primeira divisão bem tranquila, né? Desde quando voltou em 2021. Enfim, um ano muito difícil, mas com o Cruzeiro aí que eu vendo que competindo com os outros times, focando, né, nas suas competições, tendo um aproveitamento muito bom dentro de casa, pode, quem sabe, conquistar aí tranquilamente uma vaga na Sul-Americana, que é a meta do Cruzeiro, né? Terminar ali próximo do 13º, 12º lugar. Quero saber a sua opinião sobre os times definidos aí, né, no caso, nessa primeira divisão, se você está confiante ou não, né, nessa volta do Cruzeiro à elite do futebol brasileiro.
Dando sequência aqui no vídeo, eu quero falar sobre os 10 jogadores que chegaram antes da SAF do Ronaldo e qual foram o fim deles, né? No caso, aqui no Cruzeiro. Lembrando que essa foi a gestão ainda do Alexandre Matos e também do Luxemburgo, que contrataram alguns jogadores ainda naquela reta final do ano, pensando em 2022. Eu fiquei muito surpreso porque assim, por que os jogadores estavam sendo contratados, sendo que tinha essa grande possibilidade de virar um clube empresa? Enfim, até porque sabendo que as negociações com o possível investidor já estavam avançadas, eu acho que poderia ter segurado, mas pela lista eu até pensava que seria pior. É claro que vai começar aqui, você vai até assustar, né? Olha quais foram as contratações. Jailson pro gol, lateral o Pará, zagueiro o Sidney e o Maicon, além também do Matheus Silva, vindo do Ituano, tem no meio o Felipe Machado, o Pedro Castro, Fernando Neto, né, e também o João Paulo, meio campista, além do atacante o Edu. Dessa lista nós podemos tirar o Edu e o Felipe Machado, que foram contratações do Alexandre Matos, que foram titulares do Cruzeiro na disputa da Série B, terminaram a temporada como titulares, né? O Edu principalmente aí uma temporada impecável e o Felipe Machado assumindo a titularidade na reta final da Série B. Outros igual o Jailson e o Pará e o Fernando Neto nem chegaram a estrear com a camisa do Cruzeiro. O Pará foi pro Brusque, o Jailson pro América, depois saiu também da equipe rival e o Fernando Neto foi para a equipe do Operário na disputa da Série B. Outros ficaram igual, fizeram algumas partidas, o Sidney e o Maicon Dog saiu, o Maicon foi pro Santos, o Sidney para o Goiás e logo depois indo para o futebol espanhol. O Matheus Silva foi emprestado para a Ponte Preta, o Pedro Castro ficou aqui no Cruzeiro, né, jogou poucos jogos também, menos de 25 partidas no ano, e o João Paulo ainda voltando de lesão, fez aí apenas no total 22 partidas pela equipe do Cruzeiro antes de se lesionar. Enfim, jogadores assim que, no caso, eu acho que erraram bastante, principalmente, é absurdo, né, quando tá ali o Pará, eu realmente fico de cabelo em pé, né? O Pará, o Fernando Neto, nossa senhora, realmente difícil de entender. O Sidney e o Maicon até que ok, não acho que o Sidney daria certo aqui no Cruzeiro, tá? O Maicon eu acho ele um bom jogador, mas queria receber demais, muito fora da realidade. O Jailson é um nome questionável, mas, por exemplo, se o Cruzeiro iria continuar com o Fábio, não fazia o menor sentido, né? Trazer o Jailson, se não tivesse até que ok, né? Mas tendo já o Fábio naquela época ainda, na minha opinião, não fazia muito sentido. Logo depois também não teve essa sua permanência assegurada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre essa lista, né, de contratações do Cruzeiro antes da temporada, vendo que só se salvou mesmo, né? O Felipe Machado e o Edu, comprado junto ao Brusque por algo próximo de 700 a 900 mil reais. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre a campanha do Cruzeiro na Série B, sendo a quarta melhor campanha de toda a história do torneio, com o Cruzeiro chegando, né, aos 78 pontos conquistados. Para você ter uma ideia, só ficou atrás de outros, no caso, 3 times, do Palmeiras de 2008, que fez 84 pontos, Portuguesa de 2011, que fez 81, e do Palmeiras de 2013, que fez 79 pontos. Ou seja, o Cruzeiro mesmo ficando numa sequência ali de 4 jogos sem vencer, né? No caso, aquela sequência bem ruim que teve nessa reta final da Série B, ainda conseguiu terminar o ano com a quarta melhor colocação de toda a história, empatado com o Goiás também de 2012, que assim como o Cruzeiro teve os mesmos números, né? Venceu 23 jogos dos 38 disputados, empatou 9 e perdeu 6 na edição da Série B. Então, o Cruzeiro que teve praticamente toda a edição da Série B, uma campanha ou superior ou igual, uma média ali de suficiente de aproveitamento para, no caso, chegar àquela pontuação que o Corinthians acumulou, no caso, 14 anos atrás, né, que foi aí de 84 pontos, dava para o Cruzeiro tranquilamente chegar nessa meta, e faz sentido, né, se você for imaginar, o Cruzeiro vencendo pelo menos 2 jogos ali, ou contra, nossa, tranquilo, né, contra o Guarani ou contra o Vila Nova fora de casa. Vamos supor que o Cruzeiro tivesse ganhado esses 2 jogos, que pela sequência que o Cruzeiro vinha, era extremamente viável, né? O Cruzeiro chegaria então, no caso, acrescentando mais 6 pontos na tabela, chegaria já aí, no caso, aos 84 pontos, fora ainda empates que teve, empatou, né, dentro de casa com o Ituano, dava para ter ganhado tranquilamente. Então, faz sentido, né? Não vou ficar, nossa, que coisa ruim, o Cruzeiro não teve a melhor campanha da história da Série B, não é bem assim, mas realmente um número excelente, né? 78 pontos na edição do Campeonato Brasileiro, nos números gerais, 78 pontos, sendo 30 como visitante e 48 como mandante, uma campanha aí impecável dentro de casa, empatou aí apenas um jogo e perdeu outro. Gols marcados, o melhor ataque com 57 e a melhor defesa com 26 gols sofridos. Interessante que eu lembro que o Cruzeiro faltando 5 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro, logo depois que tinha enfrentado o Vasco. O Cruzeiro tinha no total aí apenas 15 gols sofridos e precisava levar menos de 2 gols nas últimas 4 rodadas para igualar o número da Chapecoense, né, no caso de 2020. Acabou que desandou bastante, né, sofreu aí 26 gols, mas tá tranquilo também, né, teve um ataque muito mais positivo nessa edição da Série B, tendo o Edu como artilheiro com 14 gols marcados
no torneio até aqui. E, no caso, o melhor defensor aí também já foi eleito, né? O Lucas Oliveira. Vamos esperar para ver se vai ter o melhor meio-campista, atacante. Se tiver algum dessa lista relacionado ao Cruzeiro, eu trago aqui para terminar aqui o vídeo, eu quero falar sobre o Cano, né? O Cano que deu entrevista aí ao Globoesporte.com nesse último sábado, comentando um pouco sobre a fase dele do Fluminense. O Cano que, no caso, teve um número absurdo, né? Ele simplesmente marcou 44 gols nessa atual temporada de 2022, o grande artilheiro do Brasil e um dos tops do mundo, né, também em relação a gols marcados na atual temporada. E nessa entrevista ele disse que, no caso, tem interesse de conhecer, né, o Ronaldo Fenômeno. Ele disse que ele é ídolo aí do Cano, né? Ele disse que tem interesse de jogar até os 40 anos de idade e tem como ídolo o Ronaldo, que ele falou o seguinte: ele é meu ídolo. Quando eu tinha 14, 15 anos, via o Ronaldo, o que ele fazia dentro de campo e como ele definia as jogadas, a técnica que ele tinha para dominar a bola, chutar. Nossa, sempre foi muito decisivo e eu me inspiro nele, né? Então disse aí que é o ídolo, o Cano é ídolo do Ronaldo Fenômeno. E então, assim, já foi especulado, no caso no Cruzeiro, em algumas oportunidades. Eu até deixei uma matéria no último vídeo que eu fiz do Cano no Cruzeiro, né, de 2021, onde o Luxemburgo disse que não queria o Cano no Cruzeiro porque ele não tinha características, né? Mas eu acho bem difícil o Cruzeiro tentar contratar ele naquela época, por conta de que o salário dele já era muito fora da realidade. Então, depois dessa declaração, é óbvio, né, que vários torcedores, meio que em tom de zoeira e também por conta da fase absurda do Cano no Fluminense, pedindo o jogador na Raposa, e que não seria uma tarefa fácil. Primeiro que o salário dele no Fluminense é próximo dos 400 a 500 mil reais por mês, de acordo com o Nicola, e também o vínculo dele ainda é de mais uma temporada. Não acho que ele vai deixar o Fluminense, e se sair, não acho que ele saia para time no Brasil, até porque ele e seus representantes já bateu na porta de quase todos os times, igual ali o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Flamengo. Então não acho que ele vai voltar atrás e, nossa, assinar com uma dessas equipes. Se ele for para jogar em outro time, acho que é muito provável. Até estava comentando com meu irmão hoje, né? Ele ir para um futebol ali do Catar, dos Emirados, da Arábia Saudita, da China, do Japão, para ganhar no mínimo 1 milhão e meio de reais por mês. Isso chutando baixo, tá? Acho que um cara que faz 44 gols no ano, dá para ir para um Catar da vida ganhar 3 milhões por mês tranquilamente. Então acho que o Cano mesmo no Brasil deve ficar só no Fluminense para a próxima temporada. Essa história do Cruzeiro acho que seria bem viável, mesmo ele tendo toda essa admiração, né, e respeito pelo Ronaldo. Também acho bem viável o Cruzeiro pagar ano que vem 500 mil para um jogador na disputa da primeira divisão. Acho que ano que vem no máximo seria um teto de 300, 350 mil por mês para um craque mesmo para chegar, mas 500 mil eu acho muito fora da realidade. Quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre os números do Cano, né, que tem 70 partidas, 44 gols marcados e 7 assistências. Só lembrando que ele já vive números assim inacreditáveis, né? Desde 2014 ele já havia feito 29 gols em 43 jogos pelo Independente Medellín. Depois, pelo próprio Independente, ele fez 34 gols em 2018 e 41 gols em 2019. Primeiro ano dele no Vasco, que já foi bom, nem é de perto, né, os números que ele teve pelo Fluminense. Pelo Vasco em 2020, 24 gols em 51 jogos. Ano passado, 19 gols, mesmo na Série B, ele marcou menos gols do que na Série A. E nesse ano, 70 partidas, 44 gols e 7 assistências. Pareceu um número de FIFA, né? Quando você vê ali o jogador que tem basicamente mais gols do que jogos, né? Basicamente na temporada. Meu Deus, jogou muito, né? 70 jogos no ano, é inacreditável, mas 44 gols marcados é uma coisa assim também surreal do Cano, que, então aí falando do Ronaldo, que é um dos ídolos, né, do jogador, que é um dos principais fenômenos aí que ele já viu jogar. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre isso, e é algo que o Cruzeiro tem muito, né, a favorecer por conta do Ronaldo ser o dono do clube, né. Basicamente todos os jogadores dessa geração, e até os mais jovens, né, até os que estão ali, até na meia idade mesmo, ali 20, 22, 24 anos ali, tem, no caso, uma associação com o Ronaldo, que na minha opinião também é um dos grandes novos aí do futebol mundial, e que sem dúvidas acaba convencendo os jogadores, né, comovendo bastante. Vários aqui, inclusive, igual o Zeyvaldo, de cabeça, né? Eu lembro aqui do Zeyvaldo, do Bruno Rodrigues, do Rafael Cabral, que disseram que quando o Ronaldo ligou para eles, né, mostrando aí o projeto que eles teriam aqui no clube, foi importantíssimo, mesmo com várias propostas que tinham de times da Série A, do futebol exterior, acabou optando pelo Cruzeiro justamente por conta de ser o Ronaldo, né, o dono do clube, e que faz muita diferença, mas muito mesmo, nessa hora H, né, de definição. Quero saber a sua opinião aqui então embaixo nos comentários sobre esse tópico. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta aqui nessa semana ainda de 36 mil inscritos e 500, então conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui na tela final também outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no canal. Esse aqui ontem de manhã falando sobre alguns nomes sendo especulados no caso no Cruzeiro, vai lá conferir. E o link aqui embaixo na descrição
tanto da Betwinner para você apostar nos jogos da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, e também o link aqui embaixo na descrição da DG Store para você comprar sua camisa do Brasil, do Cruzeiro, tá aqui com 10% de desconto. Valeu, galera!